Por isso esta semana vamos dar noções enfim, todos vocês já, não sei se já trabalharam com eventos aleatórios, variáveis aleatórias, enfim, vocês são matemáticos, imagino que percebam de estatística, não é? E por isso hoje o que vamos ver é como é que se pode fazer simulações, por isso, simulações estocásticas, por isso com geração de números aleatórios, de eventos aleatórios, para, enfim, simular sistemas, perceber o comportamento de sistemas. Ok? Já deram esta matéria ou não? Algum de vocês já conhece isto? Eu acho que já dei qualquer coisinha. Ok, então, Quer para quem dizer, já deu, não, só, não sei lhe dizer. Agora vendo mais para a frente já lhe sei. ok, então vamos, em primeiro lugar, vamos ver o que é que nós pretendemos, ok? Por isso, muitas vezes pretende-se perceber o comportamento de um sistema, ok? E o comportamento do sistema, quando possível, existem modelos analíticos, sistemas de equações, o que for, que permitem, de alguma forma, resolvendo, perceber como é que o sistema se comporta, ok? No entanto, há muitos sistemas que não têm estes modelos analíticos e, por conseguinte, a única maneira de os estudar é através de simulações, ok? Bom, o que é que as simulações têm que ter em conta? É que muitas vezes os sistemas estão sujeitos a eventos que não são certos. Não são, e, por conseguinte, existem fontes de incerteza nos eventos que podem ocorrer e essa simulação tem que ter em atenção essa incerteza. Okay? Por isso, o que nós temos que, então, a primeira coisa que temos que fazer é, enfim, ter uma ideia qual é a temporização, por isso, quando é que esses eventos ocorrem. Okay? E a maneira mais simples é observar na natureza padrões desses eventos e tentar simulá-los. A simulação é feita basicamente, a maneira como nós, de alguma forma, observamos esses padrões é através de distribuições de probabilidade. Ok? Por isso, os padrões, a forma de ocorrência dos eventos, seguem determinadas, ou tentamos perceber que tipo de distribuições de probabilidades é que elas seguem, para depois, ao simular essas distribuições de probabilidades, podermos simular os sistemas. Ok? Por isso, vamos então assumir que os sistemas seguem uma determinada distribuição de probabilidade, discreta ou contínua, ok? Há estes dois casos, e vamos estudar como é que fazemos, como é que simulamos os sistemas sujeitos a este tipo de eventos, ok? Bom, em primeiro lugar, para conseguir simular qualquer evento, digamos, incerto, a base de tudo é a criação, que todas as linguagens de programação têm, é a criação de um gerador de eventos aleatórios, okay? Ou, na realidade, pseudo-aleatórios. Isto é uma geração de eventos, ou de eventos que ocorrem com uma probabilidade uniforme, com uma distribuição uniforme, no intervalo 0,1. Okay? Por isso, cada vez que se chamar essa função, obtém-se um número entre 0 e 1, e a quantidade de números que se obtém segue uma distribuição uniforme, ou seja, todos os subintervalos são preenchidos com a mesma frequência. Bom, a maneira como isto é implementado no limite, cada vez que se chama uma função, cada vez que se chama essa função, vai-se ao relógio do sistema, que é uma coisa mais ou menos não relacionada com a altura em que ela é chamada, vai-se ao relógio do sistema, faz-se umas contas com o relógio e obtém-se um valor entre 0 e 1. Okay? Como a ida ao relógio é completamente não relacionada com a chamada, em princípio obtém-se uma distribuição uniforme, embora haja métodos, digamos, matemáticos para gerar números pseudo-aleatórios de outra forma, ok? Mas não nos vamos preocupar, apenas vamos assumir que no Python, como em todas as linguagens de programação, existe uma forma de chamar esses números aleatórios e, por conseguinte, o que é necessário é obter da biblioteca random a função random. Okay? Cada vez que se chamar a função random, que está definida nesta biblioteca, obtém-se um número entre 0 e 1. Okay? Bom, baseado nesta função uniforme, pode-se definir qualquer, ou pode-se simular qualquer distribuição não determinística que seja definida por uma função de densidade de probabilidade definida. Okay? Informalmente, essa função é definida num domínio, discreto ou contínuo, e os valores que ela tem. Okay?
Vamos admitir que a função pode ter valores entre A e B, pois os eventos podem ter valores entre A e B, e define-se também, enfim, se vocês conhecem, a partir da probabilidade da função de densidade de probabilidade, existe a função de probabilidade que é o integral destas funções. No caso dos meios discretos, a probabilidade de existir um evento é a probabilidade é a soma de todas as probabilidades nos valores discretos entre A e B. No caso de uma distribuição contínua, a probabilidade de ter um evento que ocorre entre A e B é o integral, por isso a versão, digamos, contínua da somatória, é o integral da função de densidade entre os valores de A e B. Okay? O exemplo pode mostrar isso e como é que nós podemos, eventualmente, então, definir estes eventos, ou seja, em vez de obter uma função uniforme, através da chamada random, vamos obter uma função que tem uma determinada densidade de probabilidade. Ok, então o que temos que fazer é assumir, para já, há duas formas, digamos, principais de fazer isto. Um é o chamado método inverso. Okay? O que nós sabemos é que nós vamos gerar eventos com valores entre A e B, com uma probabilidade, todos os eventos são gerados com os valores entre A e B. E por isso, a função probabilidade, por isso o integral, para valores entre 0, começando em A, a função tem uma probabilidade de 0, o integral, quando chega a B, o valor já tem o valor da probabilidade, da função probabilidade já é 1. Okay? E por isso, esta distribuição pode ser feita da seguinte maneira. Se nós temos uma função de densidade, uma função probabilidade que varia entre 0 e 1, quando o tempo varia entre A e B, o x varia entre A e B, o que nós vamos fazer é ao contrário. Em vez de, sabendo a função, como é que a densidade da função, sabendo como é que a função se define, e por isso sabendo que entre A e B podemos obter uma função e obtemos uma determinada probabilidade, o que vamos fazer aqui é ao contrário, que é, vamos pegar na função probabilidade, que sabemos que tem valores entre 0 e 1, geramos um valor aleatório com distribuição uniforme entre 0 e 1, e a partir desse valor aleatório, entre 0 e 1, obtemos o valor do tempo, ou do x, como sendo a função inversa da função de probabilidade. Okay? Isto com um boneco é capaz de ser mais simples. Nós vamos ter aqui vamos ver uma função qualquer de probabilidade que varia entre 0 e 1 entre dois valores definidos. Okay? Se nós quisermos definir um evento aleatório entre 0, neste caso entre 0 e 3, o que temos que fazer é definir um número aleatório entre 0 e 1 e, através da função inversa, descobrir qual é o tempo, ou neste caso o valor de x correspondente a esse valor. Okay? Porquê é que isto funciona assim? Bom, nós sabemos que podemos gerar aqui dois valores. A animação não está a dar como eu queria, mas tudo bem. Por isso, nós tivermos dois valores aqui, x1 e x2, por isso com um dx, nós sabemos que esta área aqui será x1 vezes este valor da função. Okay? Ora, se nós vezes o dr1, okay? O que é o dr1? É o dp dx. Okay? É a derivada da função probabilidade, a derivada da função probabilidade multiplicada aqui pelo dx. Okay? E por conseguinte, fazendo estas contas, se tirarmos a derivada e multiplicarmos pelo dx, obtemos a função derivada da função de probabilidade. Okay? E por conseguinte, temos valores. Se nós tivermos dois valores P1 e P2, ok? Estes valores vão ser proporcionais ao valor da função de probabilidade. Okay? E por isso, enfim, desta forma justifica-se, sempre que é possível obter a função inversa, podemos gerar eventos aleatórios, okay, de acordo com esta função de distribuição, desde que seja possível obter a função inversa. Okay? Vamos ver, por exemplo, o que é que se passa com uma função, que é a função clássica, que é a função exponencial. Okay? Isso, a função exponencial diz que os eventos t, os eventos ocorrem num tempo t, aliás,
que tem uma função de densidade de probabilidade com esta forma. Lambda vezes E elevado a menos lambda t, em que lambda é o inverso do tempo médio. Okay? Por isso, uma função de distribuição, está aqui dito, a função é uma função exponencial e tem um tempo médio, okay? Há um tempo médio dos eventos que ocorrem de acordo com essa distribuição, esse tempo médio é o inverso de lambda. Okay? Bom, feitas as contas, a distribuição de probabilidade, P de t, que é a primitiva desta, okay? É dada por esta função. Okay? Derivando a função de probabilidade, obtemos a função de densidade de probabilidade. Okay? E por conseguinte, esta é a função que tem esta forma, e por conseguinte, quando o t é igual a zero, isto vale zero, ou seja, o e elevado a zero é 1, 1 menos 1 é 0, e quando o t vai para infinito, tende para infinito, o valor tende para 1, ou seja, e elevado a menos infinito é 0, por isso o valor tende para 1. Bom, vamos admitir que podemos fazer aqui um corte, depois lá iremos ver que há certas aproximações que são feitas, mas com esta densidade de probabilidade, o que é que temos que fazer? Vamos obter a função inversa desta, ou seja, em vez de dizer que o tempo, em vez de dizer que a função é este valor do tempo, temos que o tempo é a função inversa, ok? E por conseguinte, a função inversa é dada por esta forma, okay? Menos logaritmo de 1 sobre r, por isso, se y é igual a este valor, y menos 1 é igual a menos este valor, a menos o exponencial, por isso tira-se o logaritmo e chega-se à conclusão que, dado um valor r qualquer, dado por este valor, o tempo correspondente a este r é dado por esta forma, menos m, logaritmo de 1 sobre 1 menos r. Okay? Por conseguinte, tudo o que temos que fazer então é gerar valores de r entre 0 e 1 e usar esta forma para obter o tempo respectivo. Okay? Por isso, como é que nós podemos fazer isso do ponto de vista computacional? Okay? Vamos chamar uma função que é exponencial pelo método inverso, que damos uma média, que é o inverso do lambda, e por conseguinte podemos computar o timing de eventos gerados aleatoriamente, de acordo com esta função exponencial, da seguinte forma: calculamos o R, que é um valor entre 0 e 1, através da função random, fazemos esta conta, ok? Tempo é igual a menos a média da função exponencial, vezes o logaritmo, isso usando a biblioteca de matemática, menos o logaritmo de 1 menos R. Ok? E é esse tempo que nós retornamos. Ok? Por isso, a partir desta altura, cada vez que nós chamarmos esta função, vamos obter um tempo que dependerá do tempo aleatório, do valor R gerado aleatoriamente. Por isso, vamos obter provavelmente mais tempos na zona em que eles são mais prováveis, mais eventos na zona em que eles são mais prováveis, menos eventos na zona em que eles são menos prováveis. Okay? E, por conseguinte, esta é a forma que é a mais direta de executar. Tudo o que temos que saber é a função inversa que colocamos aqui nesta função, nesta linha. Okay? Bom, infelizmente, nem todas as funções de probabilidade admitem uma função inversa, pelo menos com uma fórmula fechada, e por conseguinte há outras maneiras de fazer isto. Okay? E por isso o método mais geral será este método de aceitação-rejeição. O que é que nós temos que fazer isto? Bom, o que vamos fazer é a seguinte forma. Vamos assumir os seguintes pressupostos. Que a variável que estamos a gerar, aleatoriamente, tem valores entre A e B, que a densidade de probabilidade é limitada pelo valor de y, por isso é sempre positivo, mas é sempre mais pequeno que um valor máximo do domínio, e por conseguinte, neste caso, a função, a geração de eventos pode ser feita da seguinte maneira. Primeiro geramos um valor aleatório entre A e B, com uma probabilidade uniforme. Okay? E agora vamos verificar se o aceitamos ou não. E se geramos um novo número aleatório entre 0 e y. Okay? Reparem, nós temos a função de probabilidade. Então, vamos aceitar o valor que geramos, aliás, isto é o t, ok? Vamos aceitar o valor de t se o valor que nós obtivermos com esta função se for inferior a p de t, ou seja, à probabilidade de t. Caso contrário, rejeitamos. Ok? Bom, estes pressupostos assumem que o tempo é limitado entre A e B,
Isso por vezes não acontece, ou seja, uma função exponencial, pelo menos teoricamente, pode ter um tempo de espera infinito, mas na prática isso não acontece, ou na prática podemos desprezar valores muito pequenos e por isso eventualmente teremos que truncar o domínio da variável entre dois valores onde ocorram, digamos, todos os eventos, ok? Ou eliminar todos os eventos que têm muito baixa probabilidade, ok? Vamos ver então como é que se justifica este método, ok? Bom, a probabilidade de um valor t ser generado é proporcional, é um valor que está entre o valor x, t e t, isto devia ser, estou aqui a confundir o t e o x, mas é gerado, é um valor entre x e x mais tx. A probabilidade que o valor seja subsequentemente aceitado é quando a probabilidade aplicada a este x for menor que o número r que nós geramos aleatoriamente. Okay? Como é que nós garantimos que este método gera eventos aleatórios de acordo com a distribuição de probabilidades? Bom, vamos assumir que existem dois eventos, T1 e T2, okay? Valores diferentes. Qual é a probabilidade que nós associamos? Com que probabilidade é que nós vamos aceitar este evento T1 e com que probabilidade é que vamos aceitar este evento T2? Okay? Bom, de acordo com esta regra, okay, podemos ver aqui o boneco, nós se gerarmos um evento com um valor T1, okay, o que nós vamos fazer é, primeiro, calculamos o valor da densidade de probabilidade nesse evento, que é T1, e limitamos os eventos, todos os valores y, todos os valores dos eventos, toda a função é sempre inferior ao valor y, limite que nós consideramos, e por conseguinte nós dizemos que a probabilidade de aceitar, nós vamos aceitar este evento se este valor, com uma proporcionalidade aceitamos se este valor for inferior ao valor que é gerado com o valor entre 0 e y. Se a probabilidade for muito alta, a probabilidade de aceitarmos também é muito alta. Se o valor da função for muito baixo, a probabilidade de aceitarmos é a proporção, digamos, entre o valor de y e o valor da função. Por isso, quanto maior for a função, maior é a probabilidade de aceitarmos. E, por conseguinte, basicamente, dados dois valores, T1 e T2, obtendo os seus valores de acordo com a distribuição, com a função de densidade de probabilidade, nós verificamos que a proporção de vezes que nós aceitamos um valor T1 há de ser dado por P1, pelo seu valor a dividir por Y, a proporção de vezes que nós aceitamos o evento T2 é P de T2 sobre Y. Por isso, a proporção entre um e outro no fundo, é o valor desta função a dividir pelo valor da função neste ponto. E, por conseguinte, a proporção de vezes que aceitamos o T1 em relação à proporção de vezes que aceitamos T2 é igual à sua função de densidade de probabilidade no ponto T1 a dividir pela função de densidade de probabilidade no ponto T2. E, por conseguinte, isto justifica que este método em que nós, como eu vos disse, definimos a função de densidade de probabilidade, definimos um valor limite superior, ou seja, temos a certeza que os valores que nós gerarmos, uma vez aplicada à função, caem debaixo deste limite, e agora só temos que fazer a proporção, só temos que aceitar ou rejeitar. Um valor que é aqui gerado é aceito, digamos, pelo menos com grandes números, é aceito com uma proporção correspondente ao valor do segmento, ao valor da função dividido pelo valor de y grande. Este valor que é gerado neste tempo é aceite com uma proporção que é esta função, o valor da função neste ponto, dividido pelo y. E, por conseguinte, eles seguem, a forma como os valores vão sendo aceitos, seguem esta função de probabilidade. Qualquer função de probabilidade, isso tudo o que temos que saber, desculpa, densidade de probabilidade, tudo o que temos que saber é garantir que conhecemos a função de densidade de probabilidade e sabemos um limite superior ou um valor superior aos valores da função de densidade de probabilidade no intervalo que nos interessa e definimos o intervalo que nos interessa como contendo, digamos, praticamente todos os eventos possíveis. Ok. Ok.
Ok, por isso, sabendo então este método, como é que nós vamos gerar um número aleatório, uma variável aleatória que, desculpa, que siga essa distribuição de probabilidade. Por isso, vamos admitir então que conhecemos a sua função de distribuição, por exemplo, neste caso, a função de distribuição é a função exponencial. Ok? E por isso, o que temos que fazer é o seguinte: temos que, para já, truncar o valor do t. Ou seja, nós só vamos admitir eventos que tenham uma probabilidade, enfim, razoável. Por conseguinte, se nós tivermos uma probabilidade, neste caso, que se o t for igual a 5, ou seja, vamos assumir tempos de 0 até 5, com um valor médio de 1. Okay? E por conseguinte, se o valor médio da exponencial é 1, em média os eventos ocorrem com um tempo médio entre eventos de 1 unidade de tempo, com uma distribuição exponencial, há de ser muito raro que dois eventos distem entre si mais do que 5 unidades de tempo. Okay? E por conseguinte, vamos assumir que só vamos gerar eventos entre 0 e 5. Okay? Depois, a função, temos a certeza que esta função, de acordo, se o lambda for, neste caso, até um meio, desculpa, o lambda é meio unidade de tempo, por isso temos a certeza que esta função começa no valor 2. O lambda é o inverso da média. Okay? Se a média for um meio, o lambda há de ser 2. E por conseguinte, temos a certeza que o valor máximo que a função de densidade de probabilidade tem entre 0 e 5, com um lambda igual a 2, o valor máximo é 2. Ok? E por conseguinte, uma vez feito isto, só temos que gerar um valor entre 0 e 5, ok? Verificar quanto é que vale o seu valor da função de densidade de probabilidade, gerar um número aleatório entre 0 e 2 e verificar se este número que nós geramos é mais pequeno do que o número aleatório. Se for mais pequeno, aceitamos. Se for maior, não aceitamos. Por isso, é isso que é implementado nesta função aqui. Ok? Vamos a função exponencial pelo método de aceitação-rejeição. Por isso, o que é que temos que fazer? Bom, vamos ter que gerar eventos entre 0 e 5 até aceitarmos algum. E por isso vamos assumir que ainda não aceitamos nenhum. E enquanto não aceitarmos, o que é que vamos fazer? Vamos gerar um evento, um tempo, ok? Neste caso, o tempo será entre 0 e 5. Na função exponencial, vamos assumir que vamos aceitar eventos que sejam 10 vezes superior ao tempo médio, okay? Um tempo que seja até 10 vezes superior ao seu tempo médio, e por conseguinte, como o tempo médio aqui é metade, a meio unidade de tempo, 10 vezes será 5, por isso geramos um tempo, e agora vamos decidir se aceitamos ou não. Como é que fazemos isso? Geramos um número aleatório entre 0 e 2. Como é que se gera um número aleatório entre 0 e 2? Neste caso, o número aleatório é dividido pelo inverso da média, ok? A média é meio, o inverso é 2. Conseguinte, geramos um número entre 0 e 2 e agora verificamos se este tempo for menor que se o tempo que geramos, aliás, se a função que geramos no tempo é inferior a este número aleatório. E por isso, calculamos a função obtida no tempo t, que é a função exponencial, por isso lambda vezes exponencial de lambda t, e agora decidimos se o r, o valor que nós obtivermos, for inferior ao valor do y, por acaso aqui acho que está ao contrário, se o y for inferior ao r, assim aqui isto aqui está ao contrário, se o y for inferior ao r, nós aceitamos, caso contrário não aceitamos. Quando é que saímos daqui? Apenas quando aceitarmos. Este ciclo vai-se continuar a verificar enquanto não conseguimos aceitar nenhum. A partir de quando saímos daqui é porque aceitamos o valor e quando aceitarmos o valor retornamos o tempo t, o tempo de um evento que foi aceito. Ok? Exato, esta função aqui está ao contrário. Uma outra função, já agora, uma função que é definida, a função gama ou função de Erlang, como é dito nas telecomunicações. Bom, isto é uma função correspondente a várias funções
funções exponenciais independentes. Ou seja, podemos imaginar que esta função corresponde a fazer várias tarefas, cada uma delas com um tempo que tem uma distribuição exponencial. Okay? E, por conseguinte, esta função corresponde a ter tem um parâmetro, que é um número, são dois parâmetros, que é o k, que é quantas funções exponenciais é que nós vamos executar uma a seguir à outra, e o tempo médio de cada uma das funções exponenciais. Okay? E por isso isto tem a forma da função, da função esta para vários valores de k. Okay? Por isso, para k igual a 1, isto é uma função exponencial. Só fazemos uma função exponencial. E por conseguinte, tem a forma de uma função exponencial. Para k igual a 2, okay, já corresponde a fazer uma exponencial seguida de outra exponencial. E aqui o tempo ótimo, o tempo mais provável não é 0, mas já passa a ser um valor que está aqui algures, um destes, ok? E todos eles têm esta forma, ok? A partir dessa altura, todos eles têm uma forma que há um tempo mais provável que já não é 0. E agora, dependendo do valor de k, dependendo do valor do μ, temos aqui todas estas formas de onda. O que interessa é que a função cumulativa, por isso a função de probabilidade, o integral da função de densidade de probabilidade, tem estas formas também, que tem esta forma, ok? E enfim, podem ver as definições, mas do ponto de vista analítico, a função tem esta forma, ok? Por isso, gera-se um evento para um evento X, com valor X, tendo uma função Erlang que tem dois parâmetros, por isso o número de funções exponenciais e a média de cada uma das funções, a probabilidade, a função de densidade de probabilidade é dada por este valor. Okay? X elevado a k menos 1 é elevado a menos x sobre m. No caso de k ser igual a 1, x elevado a 0 é 1, m elevado a k é m, ok? Este é o 0 fatorial é 1, e por conseguinte isto fica e elevado a menos x sobre m a dividir por m, que é exatamente a fórmula que nós tínhamos para a função exponencial, substituindo 1 sobre m por lambda, ok? Bom, enfim, o que interessa é que é uma função qualquer, uma função de densidade, que temos a certeza que vai variar, cujo integral vai variar entre 0 e 1, quando o tempo, ou quando o valor de x varia entre 0 e infinito. Por isso, para obter esta distribuição com um método de aceitação-rejeição, temos que truncar a função, okay? como se vê aqui na sua definição, o valor de x pode ser até infinito, mas para valores muito grandes, a sua probabilidade é residual e pode-se desprezar. E por isso é isso que iremos fazer. Por isso a primeira coisa é obter um valor máximo para os valores dos eventos, e por isso podemos fazer tal como fizemos há bocado, em vez de fazer 10 vezes o tempo médio, como neste caso são k distribuições exponenciais, k eventos com uma função exponencial, vamos limitar o valor dos eventos, ter o valor do tempo a ser 10 vezes k vezes m. O valor máximo, isto agora já depende aqui destas funções, mas o valor 2 é razoável e é garantido, ou seja, se vocês olharem para todos estes valores, há aqui uns valores maiores aqui neste caso, mas o valor 2 é safe. Okay? E por conseguinte, neste caso, o que temos que fazer é exatamente o mesmo da bocado, okay? Que é para gerar eventos com uma distribuição de Erlang, com uma determinada média e correspondente, função de Erlang correspondente a k funções, a k distribuições exponenciais com uma determinada média, o que temos que fazer é, como há bocado, assumir que ainda não aceitámos nenhum evento. Enquanto não aceitámos o evento, geramos um valor, okay? Algures entre 0 e o valor máximo, calculamos um valor entre 0 e 2, calculamos a função de Erlang deste tempo, okay? Que é dada por aquela fórmula,
esta função, aliás, tem dois valores, para simplificar, tem o numerador e tem o denominador, por isso calculei aqui o numerador e aqui o denominador, e o valor de y é o numerador dividido pelo denominador, e aceitamos se o y, se o r for menor que y. Aliás, tanto faz porque o r é o valor entre 0 e 1, tanto faz ser maior ou menor. Ok? E por conseguinte, vamos gerando valores, e quando conseguimos aceitar quando esta desigualdade se verificar, aceitamos o tempo que conduziu a essa desigualdade. Ok? E por aí podemos ficar. Na realidade, nós podemos fazer a mesma função Erlang simulando várias funções de distribuição exponenciais. E por isso o que temos que fazer é, da mesma maneira como fizemos há bocado, vamos tentar simular a função de Erlang através de k funções de exponenciais. Okay? Por isso o que é que fazemos? Tempo é igual a zero e agora vamos gerar k eventos, ou k eventos com uma distribuição exponencial de valor médio. E por isso, para todos os eventos, o que fazemos é vamos somando os tempos da função exponencial. Okay? E retornamos a soma desses eventos. Isso aqui é a aleatoriedade, tá? Cada vez que chamamos esta função exponencial, vamos obter um tempo de acordo com uma função exponencial, por isso com uma distribuição exponencial, com a média que for dada. Okay? Bom, isto é o caso das distribuições contínuas. No caso das distribuições discretas, okay, nós temos um número limitado de valores e a geração destes valores pode ser feita através de um exemplo concreto, que é lançar um dado. Okay? Por isso, lançar um dado tem um valor, tem 6 possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e agora o que temos que saber é como é que nós vamos atribuir, como é que nós simulamos um dado. Okay? Bom, o princípio é o mesmo, vamos assumir a função probabilidade, que até 1 não vale nada, depois vale 1, por isso é uma função que no limite, quando o valor chega a 6, tem a função vale 1, por isso o limite é 1, e agora tudo o que temos que fazer é fazemos o método inverso, por isso geramos um número entre 0 e 1, um número aleatório, e vamos ver a que valor é que correspondeu. Okay? Por isso, este valor, neste caso, varia entre 3 sextos e 4 sextos, e por isso isto corresponderá ao valor de 4. Qualquer número que varie entre 0 e 1, divide-se o valor em vários patamares, okay? Proporcionais à sua probabilidade. Neste caso, eles são todos igualmente prováveis, o dado não está viciado, e por isso a probabilidade de sair 1 será o correspondente ao intervalo desde 0 até 1 sexto. A probabilidade de ser um 2, que será o equivalente à probabilidade de ser um número aleatório entre 1 sexto e 2 sextos. A probabilidade de ser um 3 entre 2 sextos e 3 sextos, e por aí adiante. Em particular, a probabilidade de ser um quarto é a probabilidade de gerarmos aleatoriamente um número entre 3 sextos e 4 sextos. Por conseguinte, se esse número gerado aleatoriamente cair entre 3 sextos e 4 sextos, isso corresponderá ao lançamento de um dado com o valor 4. Okay. E por conseguinte, uma coisa deste género pode ser facilmente simulada informaticamente da seguinte maneira: vamos gerar um número aleatório entre 0 e 1, e agora fazemos aqui neste caso é um grande if. Okay? Se o valor do valor gerado for entre 1 e 6, nós dizemos que o dado saiu 1. Se for entre 1 sexto e 2 sextos, ou seja, se não for se não for 1 sexto, mas for inferior a 2 sextos, nós dizemos que o dado foi lançado e calhou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Okay? Este é o caso. Não é das maneiras mais bonitas de representar, mas funciona. Okay? A melhor definição é dizer que simplesmente o valor que nós obtemos, aqui este 1, é o ceiling de multiplicar o valor
de 0 a 1 por 6. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que se o valor for inferior a 1 sexto, o valor de inferior a 1 sexto vezes 6 é inferior a 1. Por isso o teto, neste caso, será 1. Se o valor for entre 1 sexto e 2 sextos, multiplicado por 6, dá um valor entre 1 e 2, e o teto será 2, e por aí adiante. Por conseguinte, esta é uma maneira um bocado mais compacta e mais elegante de representar um valor aleatório em vários patamares, todos com a mesma probabilidade. Neste caso, um dado terá 6 patamares. Ok, bom. Ok, por isso nós podemos ter situações que depois iremos fazer um exercício em que os patamares, digamos, os outcomes não sejam todos com igual probabilidade. Por exemplo, nós podemos ter eventos em que uma das possibilidades ocorre com 50% das vezes, a outra com 30% das vezes e a terceira com 20% das vezes. Aqui, obviamente, quando nós lançamos, quando nós gerarmos 100 eventos, é natural que o número de eventos que tem a primeira outcome seja à volta de 50, os outros 30 e os outros 20, e não uma distribuição uniforme. E por isso, o que é que temos que fazer neste caso? Temos que gerar um número aleatório mesmo entre 0 e 1. Se o 0 for inferior a 50%, temos que retornar 1. Se o 0 se estiver entre 50% e 80%, retornamos 2. Se o 0 for inferior, se for maior que 80%, retornamos o 3. E por isso o que temos é que converter estes patamares em valores entre 0 e 1, ok? E vamos fazer isto na parte prática. Temos que converter o valor de 0 e 1 em vários patamares e verificar em que patamar é que o número aleatório calha. E esse patamar é aquele que nós retornamos. Ok? Por isso vai ser feito na parte prática. Ok, então vamos partir do princípio então que sabemos gerar eventos aleatórios. Uma vez gerados esses eventos aleatórios, como é que nós simulamos um sistema estocástico? Ok? Bom, basicamente o que temos que fazer é fazer a sua modelação e gerar esses eventos e ver como é que o sistema se transforma. Ok? Por isso, o que nós temos neste caso é definir um sistema que em cada instante está num determinado estado. Vamos simular sistemas deste tipo, por isso os sistemas têm determinado estado e que é definido por um conjunto de variáveis de estado, e sempre que existem eventos, esses eventos fazem mudar o estado. E por isso a simulação de um sistema estocástico é simplesmente verificar em que estado é que o sistema está, que evento é que ocorreu e qual é a transição que se verifica. Ok? Por isso, basicamente é isso que vamos ter que fazer. Por isso, estes sistemas são definidos como autómatos, ok? E estes autómatos têm estas propriedades que eu vos falei. Tem um estado, há eventos, os eventos fazem mudar de estado e eventualmente geram outputs. Por isso, temos que garantir é que conseguimos definir o nosso sistema por um conjunto de estados, por um conjunto de transições, causadas por determinados eventos, ok? E, eventualmente, no nosso sistema podemos incluir alguns dados de monitorização para, digamos, à medida que o sistema vai evoluindo, nós conseguimos captar, digamos, informação sobre a parte que nos interessa, a informação que nos interessa sobre o comportamento do sistema. Ok, por isso isto é o princípio geral. Vamos ver um exemplo muito simples, que é uma chamada, que é um sistema de filas, ok? Queuing network, ok? Por isso vamos admitir um caso mais simples em que temos, podem pensar que tem, por exemplo, uma caixa de um supermercado, uma bomba de gasolina, um servidor de mensagens e, por conseguinte, temos um servidor em que recebe clientes com uma determinada cadência. Okay? No caso dos supermercados, é as pessoas, à medida que vão chegando à bicha, ou que vão chegando à caixa, ou no caso das mensagens, quando alguém envia uma mensagem de correio, por exemplo, no caso das bombas de gasolina, quando algum carro chega à bomba de gasolina. Okay? Por isso, existem eventos de chegadas. Okay? E vamos assumir que as chegadas são independentes e por isso normalmente são bem moduladas por uma distribuição exponencial. Mas a parte da distribuição exponencial não é importante, é só, digamos, para exemplificar a situação.
Por isso, existem clientes que chegam. Depois, o servidor, cada vez que um cliente chega, serve-o, okay? E demora um certo tempo a servi-lo. Demora um certo tempo a processar uma mensagem, demora um certo tempo a fazer as contas na caixa, demora um certo tempo a pôr gasolina, no caso de um carro. Okay? E vamos assumir que essa distribuição, de acordo com as variáveis, aquelas funções de distribuição que nós vimos, segue uma determinada distribuição de Erlang. Okay? Embora, mais uma vez, esta parte não é fundamental, pode ser qualquer distribuição. Depois, cada vez que um cliente, agora vamos aqui assumir que este sistema de bichas, okay, de filas, é o sistema mais simples possível, não tem espera, ok? Pois os clientes são todos muito apressados, podem ver isso, por exemplo, no nível de uma bomba de gasolina. Um cliente chega a uma bomba, se vê que a bomba está ocupada, segue em frente e não fica à espera da sua vez, ok? Isto é uma fila de espera que não tem, é um sistema de filas que não tem esperas, ok? Um cliente chega, tem o servidor livre e é servido. Se o servidor está ocupado, vai à vida. Okay? Por isso, com uma situação destas, o que é que nós podemos querer saber? Bom, queremos saber qual é a percentagem de clientes que são servidos, ou se quiser, qual é a percentagem de clientes que não são servidos. Okay? Para saber se um sistema destes, enfim, se estamos a rejeitar muita gente, e se estivermos a rejeitar muita gente, o que é que se pode fazer? Okay? Não vamos entrar aqui em grandes detalhes, enfim, imagina-se que uma das coisas que se pode fazer é criar um espaço para os clientes ficarem à espera de ser servidos, ou criar um servidor mais rápido, ou criar vários servidores. Enfim, há vários métodos, mas vamos verificar só como é que um sistema deste se comporta, estudar esse sistema e, a partir desse sistema, decidir o que é que se pode fazer. Okay? Por isso, para perceber qual é esta percentagem, o que é que temos que fazer? Vamos ter que simular este serviço, este sistema, durante muito tempo. Okay? Por exemplo, ou se quiserem, vamos simular este tempo para este sistema para 1000 clientes. E desses 1000 clientes, vamos ver quantos é que são servidos e quantos é que são rejeitados, e por isso, a partir daí, podemos obter a proporção de aceitos e de rejeitados. Okay? Bom, por conseguinte, o sistema que nós temos que fazer, quais são as variáveis de estado? Okay? Como é que nós modelamos um sistema deste? Bom, de uma maneira muito simples. O estado quer dizer que o servidor está ocupado ou não está ocupado. Basicamente é isso que um cliente que chega à bicha vê, ou que chega ao sistema vê. Vê se o servidor está ocupado, vai-se embora, se ele não está ocupado, pede para ser servido. Por isso só existe uma variável de estado, que é um booleano, ou está ou não está ocupado. O que é que nós vamos manter, digamos, durante a simulação? Vamos manter variáveis que nos dizem quantos é que já foram servidos e quantos é que não foram servidos. Okay? O número de aceitos e o número de rejeitados. Quais são os eventos que ocorrem? Há dois tipos de eventos que podem ocorrer. Uma chegada, ok? Cada vez, e como é que nós simulamos estes eventos? Cada vez que chega um cliente, ok? Nós simulamos o evento correspondente ao próximo cliente, de acordo com uma distribuição, neste caso, exponencial. Como é que nós calculamos, o outro evento possível é sair um evento. Como é que nós calculamos esse evento? Cada vez que um cliente começa a ser servido, gera-se um tempo, de acordo com uma distribuição de Erlang, que é o tempo, digamos, de serviço do servidor que segue essa tal distribuição de Erlang. As transições, bom, as transições são as óbvias, não é? Por isso nós podemos representar isto desta seguinte tabela, com as tabelas de transições. Por isso temos aqui as variáveis de estado, os eventos, e vamos ver o que é que acontece, digamos, às transições e como é que nós geramos os próximos eventos. Primeiro caso, imaginem que a fila está livre, o servidor está livre, por isso não está ocupado. O que é que pode acontecer? Bom, pode receber um evento, uma chegada. Bom, se o servidor estiver livre e receber um evento, uma chegada, ele passa para ocupado, ok? E considera que aceitou mais um cliente e mantém o número de clientes rejeitados. Okay? Ao mesmo tempo, o que é que ele tem que fazer? Bom, se houve uma chegada, ele tem que
calcular o tempo da próxima chegada, de acordo com a distribuição exponencial, e tem que calcular o tempo de quanto tempo é que este cliente demora a ser servido, de acordo com uma distribuição de Erlang. Okay? Por isso, a partir deste evento, chamam-se mais 2 eventos. E agora, o que ele tem que saber é qual é o próximo evento, por isso terá que ver qual é o mais pequeno para saber qual é o próximo a ser servido. Ok? E por isso, esta é a situação em que ele não está ocupado. A situação em que ele está ocupado. Bom, pode haver 2 eventos que apareçam. Ou é um evento de uma chegada, ou é um evento do fim de serviço. Bom, se ele estiver ocupado e se receber uma chegada, o que é que acontece? Bom, ele continua ocupado, por isso o true continua a ser true. O número de aceites não aumenta, porque este cliente vai ser rejeitado, e o número de rejeitados aumenta. Okay? E o que é que ele tem que fazer? Bom, como ele aceitou, como ele recebeu um cliente, recebeu não, chegou um cliente que não foi aceito, ele tem que calcular o tempo do próximo cliente à chegada. O tempo de serviço não se altera. Finalmente, se ele estiver no estado ocupado e o evento que ocorre acabou, digamos, a sua ocupação, acabou o seu serviço, o que ele tem que fazer é dizer que vai passar para falso, okay? Ou seja, vai deixar de estar ocupado e não tratou mais nenhum cliente. Por isso, os clientes são considerados à entrada, ou são aceitos ou não são aceitos, são contabilizados, digamos, à entrada, não à saída. E o que é que tem que fazer? Bom, aqui não vai gerar mais nenhum evento. Okay? Porque ele simplesmente partiu e agora simplesmente tem que esperar pela próxima chegada que terá sido gerada ou terá sido gerada a partir da última chegada. Okay? E por conseguinte, em Python, okay, como é que nós podíamos simular esta situação? Primeiro, temos que assumir que inicialmente o sistema está livre, o servidor está livre, não aceitou ainda ninguém, não rejeitou ninguém, por isso as variáveis que descrevem quer o estado, quer as coisas de monitorização, por isso, o estado está livre, o número de aceitos e rejeitados é 0, ainda não recebeu nenhum evento, nenhum cliente, por isso também ainda não serviu nenhum, por isso o tempo é 0, e agora vai gerar aliás, vai simular até se chegar a uma condição de paragem. Qual é a condição de paragem? Neste caso, é quando tivermos 1000 clientes. Por isso, enquanto o número de aceitos e rejeitados for inferior a 1000, nós vamos continuar a simular o sistema. Ok? No final, por isso, esta parte teremos que simular o sistema, de acordo com a tabela que vimos há bocado. Uma vez acabada a simulação, retornamos, digamos, a percentagem de rejeitados, que era aquilo que nós queríamos calcular. Okay? Por isso, esta função permite-nos calcular a percentagem de rejeitados num sistema de um único servidor em que os clientes chegam com uma distribuição exponencial com uma média min 1 e são servidos com uma distribuição de Erlang correspondente a k distribuições exponenciais com média de 2. Ok, como é que se faz a parte de simulação propriamente dita? Por conseguinte, a única coisa que temos é, se ele não estiver ocupado, ou se a próxima tempo de chegada for inferior ao tempo de saída, o que é que vai acontecer? Ele vai considerar que houve uma chegada. Por isso vai considerar que há uma chegada e se ele não estiver livre, o que faz é que passa, se ele estiver livre, ele vai passar a estar livre, vai considerar que aceitou essa chegada e vai calcular o tempo em que este cliente, digamos, vai ser servido, através do tempo em que ele está neste momento, mais o tempo que é gerado pela distribuição de Erlang, e também vai criar, por isso, se ele estiver livre, é isso que faz. Se não estiver livre e houver uma chegada, ele simplesmente vai dizer que o número de rejeitados é aumentado. Então não vai aumentar, não vai aceitar esse cliente. Em qualquer dos casos, quer aceite, quer não aceite, okay, ele tem que calcular o tempo da próxima chegada. Okay? A partir da altura em que chegou um cliente,
aceite ou não aceite, ele tem que calcular o próximo cliente de acordo com uma distribuição exponencial. Ou seja, a partir do ponto desta chegar, com a distribuição exponencial. Ok? Se o sistema estiver cheio, ok? E se, entretanto, o próximo tempo de serviço for inferior ao próximo tempo de chegada, quer dizer que ele vai ficar livre. Okay? E nessa altura o que ele faz é simplesmente tornar o sistema livre. Okay? Ou tornar o servidor, acabar o serviço do servidor e tornar o servidor disponível. Okay? E por conseguinte, basicamente, se nós quisermos simular um sistema, só temos que chamar esta função e calcular o seu valor. Okay? Se calhar eu ia ficar por aqui hoje. Na próxima aula, como dizes, vamos ter aqui uma semana. Na próxima semana vamos fazer revisões, se quiserem, e vamos ver então um outro problema interessante, que é o problema do caixeiro viajante, em que podemos fazer exatamente este tipo de simulações. Não propriamente, neste caso, não propriamente para perceber, digamos, o caixeiro viajante, por isso o comportamento do caixeiro viajante, mas uma outra utilização de variáveis aleatórias, enfim, que eu deixarei para a próxima aula. Okay? Por isso vamos fazer aqui então um intervalozinho de 10, 15 minutos para pôr isto a gravar e daqui a 10, 15 minutos voltamos para fazer aqui uns problemas. Ok? Ok. Bom, então vamos parar isto agora. Vamos parar a gravação. Parar.